Olá. Os devastadores efeitos socioeconômicos da pandemia reacenderam em várias partes do mundo a discussão sobre os chamados programas de renda básica universal, quando o Estado assume como política a distribuição de recursos à população, especialmente àquela mais vulnerável. Sobre isso, a gente conversa agora no programa Argumento com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, senador que é líder do MDB e é também autor de um projeto para transformar o auxílio emergencial que vem sendo pago pelo governo em uma política permanente, ou seja, num programa de renda básica. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor me escuta bem? O senhor está falando com a gente aí de Manaus, como está a situação? Espero que o senhor esteja bem. Qual foi a inspiração para essa discussão agora? É chegada a hora? É chegada a hora. Primeiro, eu quero agradecer a você, a todos que nos assistem, dizer que eu estou em Manaus. A região metropolitana efetivamente tem declínio de óbitos e também de casos de Covid. Lamentavelmente, o interior ainda está recrudescente a pandemia, mas com menos óbitos, inclusive, do que a capital. Mas ainda no enfrentamento, já são mais de 3 mil amazonenses que nós perdemos, mas o Brasil todo vem sofrendo e nós estamos trabalhando e pedindo a Deus que nós possamos vencer o mais rápido possível essa pandemia. Esse projeto de renda mínima eu reputo importante porque essa pandemia também deixou muito claro para o Brasil a questão de brasileiros invisíveis, né, que, lamentavelmente, não eram sequer enxergados pelo poder público. As políticas públicas não chegavam até eles. E nós apresentamos um projeto, como você disse, de renda básica, que é, em outras palavras, manter os R$600 em política permanente, com critério de acesso de meio salário mínimo, que é o que, inclusive, foi definido pelo Supremo como enquadramento para o BPC, né? Portanto, ele é uma referência do programa de prestação continuada, mas, ao mesmo tempo que apresentamos a criação do renda básica permanente, nós também criamos um mecanismo tributário para financiar, do ponto de vista fiscal e orçamentário, essa renda mínima. Eu creio que isso é fundamental para um Brasil pós-pandemia, tendo em vista de que nós precisaremos voltar a ter consumo para gerar emprego, renda nas micro, nas pequenas, nas médias, nas grandes empresas, para que nós possamos voltar a ter crescimento econômico. Criar esses novos impostos, tributar lucros e dividendos no Brasil, como propõe o projeto do senhor, e aumentar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, pode ajudar a economia, mesmo gerando uma carga tributária maior? O importante aí é fazer um reequilíbrio da carga tributária. O que eu tenho defendido ao longo do meu mandato é que o imposto de renda se transformou num imposto salarial no Brasil, o que é um grande equívoco, porque você tributa salário, enquanto que a renda dos brasileiros, e principalmente dos brasileiros mais ricos, você acaba não tributando. Daí a necessidade de você elevar a isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos e, ao mesmo tempo, você ter uma redução da carga tributária sobre a pessoa jurídica e a entrada dessa nova figura que é a cobrança sobre os dividendos, de forma calibrada, não precisa ser nada exagerado. Como você mesmo disse na abertura do programa, esse é um projeto que consegue aumentar a receita, mas pasmem todos aqueles que nos assistem, diminuindo carga tributária, principalmente de quem ganha menos, e aumentando a carga tributária sobre aqueles que podem pagar, que são os que ganham mais. E há ambiente hoje para votação dessa matéria? Eu lembro, por exemplo, senador, que o Brasil já tem uma lei de renda básica da cidadania que foi promulgada há mais de 15 anos, em 2004, mas que, na verdade,
não chegou a ser implementada. O que a gente diz no jargão popular, não saiu do papel. Agora, com essa pressão sobre uma economia que está despencando no mundo todo, a necessidade de auxiliar essas pessoas mais pobres, há ambiente para finalmente mexer nesses projetos que sempre geram tanta resistência? Eu espero que sim. Como você disse, são projetos que têm resistência, geram resistência, porque mexem com a parcela mais rica da população, que são articulados, têm poder de influência e trabalham para que não haja essa tributação. Mas ela é injusta do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, porque você acaba tributando, como eu disse ainda há pouco, aqueles que ganham menos e acaba dando benefício fiscal para aqueles que ganham mais. E, portanto, eu acho que o Brasil precisará ter uma decisão política muito forte pós-pandemia. E veja, o PRONAMP, que foi um programa de micro e pequenas empresas aprovado pelo Congresso Nacional, do projeto do senador Jorginho Mello, relatado pela senadora Cátia Abreu, é um projeto que, em menos de uma semana, todo o fundo garantidor foi usado como fundo financiador. Ou seja, aquilo que era para alavancar micro e pequenas empresas, os bancos estão usando como fundo financiador, não multiplicando, portanto, a figura da garantia da liquidez. Ou seja, tanto a micro e pequena empresa quanto o cidadão excluído são bases de financiamento e de geração de emprego e de consumo para que a economia volte a crescer. Aliás, a micro e pequena empresa, proporcionalmente, quem mais emprega no Brasil e quem mais vai sentir os efeitos dessa pandemia, não é, senador? Está sentindo, né, Ângela? Lamentavelmente, as micro e pequenas empresas estão fechando e essa linha de crédito permanente, na minha opinião, os dois programas mais corretos que o governo e o Congresso aprovaram foi o voucher do coronavírus, que é o voucher dos R$600, que garantiu a mais de 50 milhões de brasileiros uma renda mínima durante esse período, e o PRONAMP, que garantiu 18 bilhões de financiamento a micro e pequenas empresas, mas que deveria ser um fundo para alavancar esses empréstimos e está sendo usado como um fundo de financiamento desses empréstimos. Portanto, é algo que possa ser feito ainda? Desculpa, claro, senador. Sim, os bancos continuam sem correr risco com o dinheiro que eles estão aplicando. Eles estão usando o dinheiro do fundo garantidor, que deveria ser 4 ou 5 vezes maior para o empréstimo, para garantir 100% das operações. Portanto, dos 4 milhões de micro e pequenas empresas do Brasil, menos de 150 mil foram beneficiadas até agora. Eu quero aproveitar o nosso programa até para fazer um apelo ao presidente Bolsonaro, que se sensibilizou com isso, ao ministro Paulo Guedes, porque creio que este mecanismo de micro e pequenas empresas, que já é permanente, é fundamental que nós possamos alavancá-lo com os bancos privados, com os bancos públicos, na figura de um fundo garantidor e não de um fundo financiador. Senador, o senhor mencionou o ministro Paulo Guedes, que já anunciou à imprensa que o governo também estuda a criação de um programa Renda Brasil, a unificação dos programas sociais do governo. Esse projeto do senhor vai na mesma linha? Ele terminaria com os programas que existem, como Bolsa Família hoje, transformaria esses programas num grande programa de renda mínima? Pode ser, não há nenhuma dificuldade para isso, até porque nós não poderíamos somar duas rendas básicas, Bolsa Família mais a renda básica. Eu acho que se o Brasil adotar uma renda básica permanente, até que haja, obviamente, a porta de saída dessas pessoas necessitadas, não há necessidade de termos duplicidade de ações. Mas o Brasil, mesmo com o Bolsa Família implantado, que tem seu mérito, eu defendo a vida inteira o Bolsa Família, eu acho que nessa pandemia ficou claro
que a visão que nós tínhamos estava equivocada. Milhões de brasileiros continuavam ignorados, esquecidos e não vistos pelo poder público brasileiro. Senador, minha última perguntinha é sobre chance de aprovação dessa matéria do senhor no Senado. Aí vou aproveitar e homenagear seu xará, ex-senador Eduardo Suplicy, que falou sobre isso durante 30 anos no Senado, ainda fala sobre isso, autor do projeto desse que virou lei, Renda Básica de Cidadania. Uma certa ocasião ele chegou no plenário do Senado e falou, citou Bob Dylan, "The answer, my friend, is blowing in the wind." A resposta está soprando no vento. Esse vento agora está favorável à aprovação do projeto do senhor? Eu torço que sim. Há 20 anos atrás, as pessoas não eram sensíveis a isso. Hoje, como você também disse na sua colocação, o mundo discute uma renda básica. Os Estados Unidos, nessa pandemia, distribuiu renda básica para toda a população, indistintamente nos Estados Unidos. Portanto, essa é uma questão mundial e que o Brasil acaba de perceber na pandemia que nós temos um grande desafio. Senador Eduardo Braga, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente. Nós conversamos nesse programa com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, líder do partido no Senado, que apresentou um projeto para transformar o auxílio emergencial em um programa permanente de distribuição de renda. A você que está em casa, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Até a próxima. Se cuida!